Converso agora com a Gabriela Campanha, coordenadora de Portos, Terminais e Logística da CNMar, ou seja, Secretaria de Estado de Economia do Mar. Gabriela, qual a importância da CNMar através da sua coordenação nesse momento especial em que Maricá cedia o primeiro seminário internacional sobre o assunto? Bom, a Secretaria, em especial a nossa coordenação de Portos e Terminais, ela tem buscado incentivar no estado todo as boas práticas ligadas à economia do mar. E o setor portuário, o setor portuário e de terminais portuários, ele é um dos maiores do Brasil, no estado do Rio é um dos maiores do Brasil. A gente tem 5 portos federais, a gente tem 2 grandes portos privados, que é o Porto Açu e o Porto Sudeste, além de 40 terminais, seja da área offshore ou ligados também a trabalho offshore. Então, a gente é um potencial imenso de geração de desenvolvimento econômico aqui no estado, e o porto deveria ser a nossa menina dos olhos, como a gente fala. A gente sabe que as operações portuárias elas causam um grande impacto nas comunidades em que estão localizadas, né? E aí eu queria que você nos dissesse o que a CNMar tem feito no sentido de cuidar para que esses impactos sejam os mínimos possíveis. Bom, a CNMar é uma secretaria que institui políticas públicas e faz a interface entre os diversos atores. Então, basicamente, o que você está falando é de relacionamento porto-cidade. Na CNMar, a gente tem desenvolvido estudos por meio da Comissão Estadual de Desenvolvimento e Economia do Mar, que chama CDMar, ligados ao relacionamento porto-cidade, ligados à descarbonização, e a gente, baseado em fatos, em dados que foram trazidos com esses estudos, está desenvolvendo projetos de lei e incentivos de políticas públicas para que essas boas práticas de cidades com seus terminais portuários, nos que já existem, sejam disseminadas para outras, e para instituir esse elo, essa conexão entre o Estado, o município, entre o Estado e o governo federal, que até então não tinha muito claramente. Então, o nosso papel como secretaria é justamente viabilizar que esse relacionamento seja harmônico, Os portos são vetores de desenvolvimento econômico, mas também são atores territoriais. Então, eles têm que estar inseridos ali na realidade da cidade, e a cidade também tem que inserir os portos na sua realidade. Então, por exemplo, no plano municipal de zoneamento, enfim, sensibilizar os municípios que a convivência tem tudo para ser harmônica e tem tudo para trazer, na verdade, só benefícios para a população. Sendo a CNMar uma secretaria relativamente recente, e que coloca o estado do Rio de Janeiro num protagonismo nesse setor, Sim. Que esforços estão sendo feitos para alcançar essa harmonia que você se refere, do estado com os diversos municípios portuários? Bom, a gente tem feito o que todo mundo deveria fazer. Botar todo mundo na mesma mesa para conversar e chegar em denominadores comuns. Então, a gente tem praticado reuniões setoriais do setor portuário e de outros setores também, que a Secretaria atua, como de energia, indústria naval, enfim, biotecnologia. A gente tem chamado para conversar, inclusive com a academia, a sociedade, os representantes dos municípios, os representantes das empresas, e ouvido as dores para a gente chegar em políticas públicas, aí sim como Estado, para ter também uma certa maneira de autonomia, de agir, de controle, que seja boa para todos. Políticas públicas em comum que incentivem ali o desenvolvimento do Estado do Rio como um todo. Gabriela, um dos grandes projetos da CNMar é o dos empregos azuis. Sim. Eu queria que você falasse sobre empregos azuis nesse setor que você coordena. Como é que está sendo essa mobilização? Bom, o setor, aí eu vou misturar um pouquinho com a indústria naval, porque eles se conversam. Os maiores empregadores para os empregos azuis são os portos, os terminais e os estaleiros, porque, por exemplo, um montador de andaime, ele vai trabalhar tanto no porto, mas também um centro de distribuição. Então, como a minha coordenação é ligada à logística também, é o que a gente fala. O principal cliente nosso são os terminais, são os centros logísticos, é o empregador que está ali na ponta de entrega dos produtos do comércio exterior. Então, a gente tem ali um grande potencial, a gente está treinando em carreiras, vamos dizer assim, e
e empregos de pronto emprego, né, que são sentidos ali, passados pelos próprios empregadores para a Secretaria, que existe esse déficit de mão de obra e tem tido até algumas boas surpresas de contratações e tudo mais. A equipe de Empregos Azuis, que é uma outra coordenação, tem atuado muito ativa junto com todas as coordenações da Cinemar para sentir a necessidade do mercado e modelar os cursos de treinamento de acordo com a necessidade. No nosso caso, quase tudo é aproveitável, né? Então, vai de taifeiro, oficial de máquina, a um montador de andame, ele pode ser aproveitado no setor portuário. A criação da CNMar coloca então o estado do Rio de Janeiro na vanguarda da economia azul em relação aos outros estados da federação? Com certeza, né? A gente teve aqui o exemplo da Bahia, mas o caso deles é uma Secretaria de Economia do Mar municipal, né? Então, a nível estadual, até hoje, a gente é pioneiro e a gente tem desenvolvido um trabalho, apesar de há pouco tempo, 2 anos mais ou menos, né? 2 anos e meio, muito efetivo. A gente vê realmente resultado de feedback do setor, que vê com muito bons olhos essa interface, esse meio de campo que a nossa secretaria faz institucionalmente com os outros órgãos, seja federativo ou municípios, e com as empresas, né? A gente tem feito essa conexão de fato e está sendo muito legal ver isso, que o Estado precisava, sentia falta. Então a gente pode entender que em nível governamental, a CNMar atua em fina sintonia com as demais secretarias. Com certeza, e cada vez mais, né? A gente tem muita interface com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enfim, com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e com a Secretaria de Fazenda, quando se trata de um incentivo fiscal ligado à área de energia, por exemplo, à área de petróleo e gás. Então, o nosso papel é ser a secretaria que é amiga de todas as outras secretarias e muitas vezes a voz de outras secretarias do setor produtivo, né? Porque muitas das vezes a Cefaz, né, que é a Secretaria de Fazenda, ela não vai ser procurada especificamente por um setor, mas a gente é um caminho mais curto e a gente leva essa demanda, seja para a secretaria ou até para o próprio governador, dependendo do caso. Então, a gente está muito feliz com isso. E para concluir, a sua avaliação sobre esse primeiro seminário internacional aqui em Maricá? Eu acho que foi emblemático ser em Maricá. A gente vê que é uma cidade hoje, depois dos resultados do PIB, com maior crescimento, né, aqui no estado do Rio. É uma cidade que vem desenvolvendo projetos muito interessantes, principalmente ligados à economia do mar. A gente tem talvez a criação de um grande porto aqui, né? Tudo dando certo, ele vai ser já começado em breve. Então, assim, eu acho que foi emblemático, foi importante e envolver o cenário internacional e trazer para o estado do Rio, aí seja em Maricá ou seja em qualquer outro município, eu acho de suma importância porque a gente tem não só muito a aprender com eles, mas a gente tem muito bons exemplos e muito boas práticas para disseminar mundo afora. Assim. Gabriela Campanha, muito obrigado. Obrigada por